Muito boa tarde, iniciamos o nosso ABC das Mães de hoje com um tema, olha, eu acho que ele, 80%, 70% dos posts anônimos lá do grupo do ABC das Mães são deste tema. Nós vamos falar de sexualidade hoje, vamos falar no geral, sexualidade infantil, para a gente entender um pouquinho quando começa, né, e como nós pais devemos nos portar, né, com as nossas crianças quando a gente se deparar com esse tema com eles, porque acontece, né, gente? Temos que estar preparados, a gente não pode, fechar os olhos, né? Nós somos, tudo que eles têm de informação, a melhor informação, na verdade, é passada por nós, né? Somos nós, pais, os responsáveis. E vamos também falar, claro, sobre a sexualidade feminina, que muda tanto na maternidade, né? E o papo de hoje é com a psicóloga Fabrícia Porto. Já já ela vai estar aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Então, se você tem aquela amiga que tem essa dúvida, marca ela aqui nos comentários, compartilha aí o nosso programa para que a nossa informação chegue ao maior número de pessoas, porque quanto mais informação, menos problemas, não é mesmo? Convido vocês então para seguir o grupo, quem ainda não conhece, o ABC das Mães no Facebook. Lá vocês encontram descontos, promoções e a gente bate um papo muito gostoso lá. Aqui na TV Mais, todos os dias às 14 horas. Mas lá no grupo, gente, 24 horas, todos os dias, 365 dias por ano. Eu espero vocês lá. Tem também a fanpage, tem o Instagram, que é o Cláudia Aloia. Lá vocês acompanham também tudo do grupo. E o nosso canal no YouTube, que é o ABC das Mães. Convido todos vocês para seguirem. Se quiser conversar com a gente, manda um e-mail também para o contato@abcdasmães.com.br, que a gente adora responder. Agora vamos começar nosso papo, porque o papo hoje vai ser bom. Estou com ela aqui, ela já chegou, doutora Fabrícia. Boa tarde, Fabrícia, nossa psicóloga, parceira aqui, está sempre com a gente, né, Fabrícia? Verdade, adoro estar aqui. Obrigada novamente pelo convite. E é uma delícia, é um prazer poder falar um pouquinho sobre aquilo que as mães precisam. E esse tema é essencial, hein? Sempre, porque todas nós, né, passamos por isso. Depois do grupo, da construção do grupo, é que eu fui ver que era normal. Porque uma mãe postou uma vez, ai, tô assim, não tenho, né, não sinto mais desejo, tive bebê. E todas, eu também, eu fiz, ufa, é normal? Que bom, né? E tem jeito, né? Tanto a nossa doutora Aline já veio aqui, ginecologista, falou, né, como médica, como nós devemos proceder, né? E hoje a nossa psicóloga, Fabrícia Porto, que é psicóloga sexual. Conta aí um pouquinho pra gente, vai, para elas entenderem. Eu sou psicóloga, sou analista do comportamento e eu trabalhei alguns anos na área da medicina ABC com parte como sexóloga. Mulheres que tinham dificuldades de ordem sexual e que buscavam para fazer esse acompanhamento. E foi muito legal e muito rico, porque é um acompanhamento bacana e esse grupo ainda existe, né? Até faço o convite, é gratuito. Olha então, que legal, como bacana. Repete aqui pra gente, como a gente faz para achar o grupo? Ele fica no CAISM, em São Bernardo, e aí tem psicólogos, fisioterapeuta, que ensina a trabalhar a musculatura da parte pélvica, né, para que tem gente que chama de pompoarismo também, mas vai trabalhar a musculatura da parte pélvica para ficar bem ativa. E temos os médicos, ginecologistas, tanto feminino quanto masculino. É muito legal o trabalho. É uma vez por semana. Eram as segundas-feiras de manhã, acredito que ainda é, eu passo a informação depois melhor no grupo, mas é toda semana e é gratuito. Gente, olha que legal, sabe por quê? Quando a gente está com um problema, a gente não pode aceitar, é normal, tive bebê, tô grávida, é assim, não, tem jeito. Tem, né? tem Aí jeito. agora, Fabrícia, eu queria que você falasse assim um pouquinho pra gente. Na gravidez, a libido, né, o desejo, ele muda um pouquinho, no pós-parto também. Eu queria saber o quanto isso é normal, né, psicologicamente falando, porque é tudo muito psicológico, né, mais até do que fisiológico. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que sim. E se é normal, e o que a gente pode fazer para amenizar isso, para não deixar que, né, isso tome proporções muito grandes? Sim. Uma das coisas que a gente sempre fala é a questão hormonal. Então, a troca de hormônio na amamentação, na gravidez e pós-gravidez, isso já altera. E muitas vezes a mulher acaba adquirindo tireoide, que isso também afeta muito na libido. Então, para iniciar, para ter o dia, ela não pensa no sexo. Ela vai pensar o quê? No neném, nas coisas que ela tem que fazer, nas preocupações novas. Ela está muito sensível no dia a dia. Então, ela não pensa
na questão sexual. Só que por necessidade ela vai ter que pensar nisso. Então ela pega um dia, por exemplo, da semana que ela já está mais disponível, que ela está se sentindo bem, começa a pensar. Pensar naquele maridão, que vai ser legal, vai ser gostoso. Começa a introduzir o pensamento durante aquele dia. Não pode ser só na hora, né? Tipo, ele chegou, vou lá tomar banho, meu amor, né? Não, já não falamos adianta. que nós, mulheres, somos o forno a lenha. E se for acender naquele momento, vai demorar um pouco mais. Tá. Então é melhor você acender o forno a lenha antes, né? Olha, gente, gostei dessa ideia, forno a lenha. Então tem que acender aí umas Tem que 6 ser horas antes, pelo menos. Agora também chamo os parceiros para estar junto, né? Tá. Não basta só a mulher ficar pensando em quero. O homem, ele também tem que ser companheiro, porque a mulher, ela ama quem ela tem intimidade, quem ela tem confiança. E a mulher é como se ela estivesse dando um presente para o marido. Então, aquele cara que ajuda, que é companheiro, que está próximo, a probabilidade dele receber esse ato e os dois estarem juntos é muito maior. Sim, e é o que a Fabrícia falou. Escolha um dia que, é claro, eu vou falar que, escolha um dia que você está mais disponível, mas eu sei o quanto é difícil ter um bebê pequeno. A gente nunca está disponível. É verdade. Né? Mas tem que separar um tempinho. E às vezes o ambiente também não está disponível, né? Porque enquanto você não tem filhos, qualquer horário, qualquer lugar é possível. Sim. E aí, quando você tem criança, não é qualquer horário e não é qualquer ambiente. Você tem que planejar, se programar para isso. Sim. E a mulher, ela não gosta de programar para o sexo. Ela gosta de que a coisa evolua, que aconteça. Ela ainda vive um castelo, um romance. Né? E o homem não. Ele quer naquele momento. Por quê? Porque o homem, ele quer para extravasar. E a mulher, ela quer estar tranquila para poder ter a relação. Então, é o inverso. O homem cansado, ele está afim. A mulher cansada, ela não está afim. Então, é o inverso. Então, ela tem que se demonstrar e mudar o percurso dela durante o dia para poder demonstrar que tem interesse. Mas aí, Fabrícia, esse mudar o percurso, porque eu vou me colocar no lugar das mães aí que devem estar assistindo. A gente tem fralda para trocar, comida para fazer, a casa para cuidar, a conta para pagar, tudo. Como que eu vou parar? É isso que eu fico pensando. Eu tenho que parar, então, 15 minutos, 5 minutos a cada hora. Não sei, eu vou colocar despertador de celular. Sei lá, para parar para pensar no meu marido, pensar numa situação romântica, em algo que me dê prazer. Sim, e na verdade a gente pode tentar pensar como um homem nesse momento. Tá. O homem, ele tudo transforma em sexo. Ele toma uma cerveja, ele pensa no sexo. Mas o que tem a ver a cerveja com sexo? Eles fazem a relação. Então, a gente pode olhar para o neném e falar, poxa, olha como ele é lindo. Igual meu marido. Né? Então, tentar transferir isso e não para o cansaço, que é óbvio, não tem jeito. Esse cansaço e é realmente muito difícil. Não é algo fácil. Então, a frequência de ordem sexual no casal, ela vai diminuir. E vai diminuir a qualidade. A chegada do bebê muda mesmo. Muda, isso não é fato, tem. Né? Muda. Muda por ordem hormonal e muda porque você está mais cansada, porque o ambiente mudou, porque a relação mudou, né? Tá. E normalmente, quando nasce um bebê, um dos dois tem ciúmes. Ou a mãe tem muitos ciúmes do neném, ou o pai acaba tendo muitos ciúmes daquele filho com a mãe, da relação maternal. Porque é uma relação tão de amor, tão intenso, que normalmente o marido terminam olha, ficando um pouco de fora mesmo, ficam, não, até o primeiro ano, a relação do neném é como se ele fosse uma coisa só para a mãe. Sim. Então, realmente, ele fica de fora. Então, ele tem que entrar na relação. Se ele não conseguir entrar, fica mais difícil. Então, eles têm ciúmes. Então, é mudar também esse ambiente para que não tenha ciúmes do neném e que veja a mulher como mulher e não como a mãe. Né? Porque aí o marido chega em casa, tá aquela mãe também descabelada, cansada, sem dormir à noite. E muitas vezes o homem também perde o desejo. Sim. Então, ambos têm que mudar o ambiente, pensar na relação dos dois, não só pensar na relação mãe e pai, mas sim marido e mulher. Mas, volto a dizer, não é fácil, né? É realmente uma construção. Então, ambos têm que ter paciência para voltar ativa. Não vai ser igual de imediato. Mas se voltando com carinho, com persistência, com amor, com vontade dos dois, isso é possível voltar. Claro que o ambiente, o horário ainda não vai mudar,
porque as crianças vão bater na porta, você vai ter que ter Vale Night, né, para poder Gente, ter uma eu noite demorei tranquila. tanto para ter um Vale Night, sabia? Eu demorei 2 anos, 3, por aí. Porque eu falava, eu não vou deixar minha filha para sair, para ir para balada, para ir para um restaurante com meu marido. Eu achava um absurdo. E quando eu fiz isso, fez tão bem para a família inteira, que refletiu até neles, porque eu voltei mais feliz, né? Nós como casal nos entendendo melhor e, enfim, não teve prejuízo algum para as crianças. Devia ter feito isso antes. O que você fala é culpa. É. A mulher se sente culpada. Exatamente. Como eu vou sair para namorar e deixar meu filhinho em casa? E aí é um outro problema sério também da mulher. A mulher, ela pensa em milhões de coisas. Ela dirige fazendo maquiagem, ela está pensando numa situação, está pensando em outra, ela pensa em milhões de coisas juntas. O homem, ele pensa numa coisa, ele fecha a janelinha e pensa em outra. Então, a gente tem que introduzir isso dentro das nossas janelinhas e não levar todas as janelinhas de preocupações e de culpa para a cama. Porque aí, senão, também é muito difícil. A gente tem que fechar as janelinhas. Né? Tá aqui, tá pensando no que vai fazer de papinha ou no próximo horário da mamata. Se vai não acordar, pode. ai meu Deus, vai acordar e o que que eu faço? Né? Que é outra situação complicada, porque a gente fica preocupada, né? E se alguém ver, alguém ouvir, aparecer do nada, e antes não tinha essa preocupação. Então você percebe que não é só uma questão hormonal, é toda uma questão de ambiente mesmo que muda. E a gente tem que se readaptar a todo esse ambiente. Gente, e né, a gente se adapta, vamos combinar? Dá para se adaptar e dá para ser mais tranquilo. Então, assim, o programa de hoje é para mostrar que tudo isso é normal, mas que tudo isso tem jeito. Tanto falando da parte médica, né, se você precisar ir fazer uma consulta médica, checar hormônio, tireoide, enfim, quanto do ponto de vista psicológico também, que eu acho que, sei lá, são 70%, viu? Sim. O psicológico, se não for 100. Intimidade do casal também, né? A gente pega casais no consultório que não se conhecem nada. E aí a relação, ela tem uma intimidade. Como é que eu sou íntimo dessa pessoa? Só na hora do sexo? Então há uma necessidade de ter mais intimidade, de estar mais junto, sair para jantar mais vezes, nessa nova fase. Porque as coisas mudaram para todo mundo. Então nessa nova fase tem que se redescobrir o casal. Então a dica é vocês saírem, se redescobrirem, paciência, que tudo vai se ajeitar. Paciência. Também, né? Tem que ter paciência. Amor, perseverança, que vai dar certo. Vai dar, gente. Olha, eu achava que não ia dar certo. Eu falava, gente, nunca mais vou voltar, mas dá. E tem uma outra questão. Eu dou o exemplo igual da academia. Às vezes a gente tá com uma preguiça de ir pra academia, e aí quando vai, você fala, meu, que gostoso que é. Sabe, eu deveria ter vindo antes. O sexo é igualzinho, dá uma preguiça. Aí depois que tá, você fala, poxa, como é bom, como é gostoso. Tá rindo ali, ó. É bem isso, é verdade. Então, poxa, devia ter feito, né? É pensar na consequência, falar, não, vai ser bom, eu tô depois cansada, eu vou gostar. mas eu vou curtir, vai ser legal. Então, assim, é pensar, voltar à essência de que é bom, de que faz parte, de que é importante para o casal. Olha que legal, gente. Dica dada, hein? Agora eu vou para um intervalo muito rápido, porque na volta eu quero falar de novo de sexualidade, mas dessa vez de como nós pais devemos lidar com a sexualidade das nossas crianças, que é tão importante para que eles cresçam adultos seguros, né? E com menos problemas aí, né, referentes à sexualidade. Vamos conversar. Já volto, 2 minutinhos. O Pedrinho é o craque do time.
Mas na tarefa de casa... A Aninha sabe tudo de tecnologia, mas na última prova de português... A dificuldade nos estudos pode comprometer a harmonia do seu lar e a autoestima dos seus filhos. Com um atendimento personalizado e avançadas técnicas educacionais, a Tutores ajuda seu filho nas tarefas de casa, na preparação para as provas e muito mais. Invista no sucesso escolar dos seus filhos. Com a Tutores, seu filho é nota 10. Voltamos. Gente, antes da gente falar um pouquinho agora sobre a sexualidade infantil, pra gente, né, saber como abordar aí as crianças, a Fabrícia me falou uma coisa muito interessante que eu quero que ela fale pra vocês, pros homens. Se eles não, conta aí pras mães de casa. Para que eu possa sacar no banco dinheiro, eu preciso depositar. Então, você, homem, deposite amor, carinho, compreensão, atenção, que com certeza você vai ter saldo para sacar. Se você sacar no devedor, você vai ter que repor. E com juros. Então, por favor. Dica dada, hein, pra vocês. Presta atenção nessa dica, marque seus amigos aí também, porque essa dica é valiosa, vale ouro, viu? Vocês vão me agradecer lá na frente. Agora, nós vamos falar sobre as crianças. Sabe por quê? Conversando aqui com a Fabrícia, eu falei no ponto de vista psicológico, quando que a criança descobre a sexualidade? Eu perguntei com 7, 8? Responde, Fabrícia. Na verdade, não. Quando eu fiz faculdade há 15 anos atrás, nós falávamos aos 6 anos. Tá. Hoje nós falamos aos 3 anos de idade. Nossa. Por que essa mudança toda? É todo um ambiente que estimula a sexualidade das pessoas. Hoje a gente tem novelas, programas, músicas que estimulam a sexualidade. E isso, por isso que as meninas têm menstruado mais cedo, tudo mais cedo. Por causa da quantidade de estímulo ambiente externo. Então, hoje a gente fala aos 3. Mas o que é essa sexualidade? A sexualidade de descobertas que eu sou menina e sou menina. Tá. Menino e menina, né? Então, eu descobri que eu tenho pipi, que ela tem vagina e que nós somos diferentes. Descobre os tipos de brincadeira, descobre as diferenças que estão ligadas aos órgãos genitais. Tá. E aí entra até uns 6 anos de idade, onde eles descobrem que mexer é gostoso. E o que é esse gostoso? É como se fosse uma cosquinha. Então a gente pega uma criança e faz cosquinha na barriga. Eles adoram. Eles pedem, faz cosquinha. E aí eles descobrem que a gente não faz cosquinha nos órgãos genitais das crianças. Mas eles descobrem que ao sentar, ao mexer, faz uma cosquinha diferente. E é onde muitas vezes a criança se esconde e começa a mexer e que falam muito da masturbação infantil. Que é já com 6 aninhos. Já em média de 6 aninhos, ou às vezes até menos, de 3 a 6. Tá. Depende gente. da criança. E aí você percebe que a criança, ela senta, ela se mexe, porque há o atrito e ela gosta, Tá. ela começa a mexer. Às vezes, quando isso acontece com muita frequência com a criança, a gente pergunta para o pai, como você assiste televisão? E é bem comum o pai assistir televisão com a mão dentro da calça. Daí a criança aprende e assiste televisão com a mão dentro da calça e acha legal. Porque as crianças, elas são nossos espelhos, né? Tá. Então, temos que tomar cuidado com algumas situações porque a criança vai ter mais estímulo. Então, já tive situações onde a criança ficava em um ambiente público se mexendo o tempo inteiro. E a mãe fala, poxa, morro de vergonha, o que eu faço? Né? Então, o que a gente vai avaliar? Frequência e intensidade do quanto a criança ela se toca. Né? Se ela está se tocando por uma descoberta, uma situação pontual, em alguns momentos, não tem problema. A gente nem finge que não está observando, ok, e não tem problema. Ela está se descobrindo, é normal. Se ela aumentar a frequência disso, vale a pena conversar com a criança que entende a situação, mas que não pode ser no momento público, que as pessoas não podem ficar mexendo sempre, enfim, que não é adequado, né? Para que isso diminua a frequência. Depois dessa idade de masturbação infantil, como é chamado, aí entra numa fase meio de latência, é onde os meninos e as meninas não se brincam muito. Passa. Então, essa fase da descoberta aí, quando eles começam, né, a sentir, é com 4, 5, 6, 7 anos. É, isso aí.
Elas começam a sentir algo na genitália feminina ou na genitália masculina. Depois dos 7 até os... Até a pré-adolescência é como se eles estivessem desligados. Tá. Eles não têm interesse nessa Ficar questão de mexendo. órgão sexual. Já descobriu, já sabe, legalzinho, já passou ok. a graça. A gente chama que é o clube do bolinho, clube da Luluzinha. Sim, né? as meninas odeiam os meninos e vice-versa. Isso, uma briguinha. E aí, depois entra na pré-adolescência, que aí sim volta a se descobrir, volta a ter interesse no órgão genital e volta a ter interesse também nos crush agora, né? Agora é crush, gente. Não é mais paquerinha. Não, crush. Na minha época era paquera. Era paquera. Era... O que mais que era, gente? Alguém lembra? Flerte. Flertar. Quem mais? Eu não lembro. Acho que era isso. Ai, gente, não quero Agora ser tão é crush. velha. Vamos falar crush, então. Crush é mais chique, né? É mais legal. Então, e aí volta a ter os crushes e aí fica até a adolescência, início de fase adulta, onde ele começa a entender realmente o que é o sexo, não mais só a sexualidade. Então, se uma criança, de 4, 5, 6 anos, a mãe percebe que ela está se tocando, não é legal nem falar nada se é uma coisa esporádica. Isso. Agora, se está todo dia ou está no mercado, enfim, num lugar público, aí é legal a mamãe falar, olha, como abordar, né? Falar, olha, filha, é legal, mas aqui não. O que a gente fala? Então, uma das coisas que eu costumo dizer é não usar a palavra segredo ou é proibido. Tá. Por quê? Porque quando você remete ao órgão genital como segredo ou proibido, é muito usado em pedofilia. Tá. Então, não se usa esse termo. Pode usar outros apelidos, não quer falar vagina e pipi, por exemplo? Ok, fala outros termos. Tá. Né? Borboletinha, não tem problema. O que vai ter que colocar? Fala o apelido que você tem costume com a criança e fala, olha, não é para mexer. Você já viu a mamãe mexendo na rua? borboletinha na rua? Você já viu alguém mexendo? Não pode, não é legal. Por isso que você fica com a calça e com a calcinha, para ninguém ficar vendo. Porque é algo seu, é seu. Né? Não é bonito, é falta de educação, até coloca nesse sentido que a criança vai entender, né? E aí ela vai parar. Quando você estiver em casa, sozinho, beleza. Tudo né? bem. E também com uma frequência demais não é legal, porque pode se criar um vício imaturamente já também. Vocês sabem, gente, que eu fiz faculdade de pedagogia, né? E eu tive que fazer estágio. E eu fiz porque eu queria aprender mais uma coisa. Enfim, eu não era porque eu queria ser professora, nem nada. Foi na época que minha filha nasceu, eu decidi ficar em casa, eu falei, vou estudar, vou fazer pedagogia. Achei interessante fazer depois que eu virei mãe. E no meu estágio, tinha um menininho na sala que ele se masturbava e ele, assim... ficava lá delirando, assim, e a gente não tinha o que fazer. Eu era auxiliar, né? Eu estava lá como estágio, só assistindo a aula, e a professora falava que era super recorrente, que já tinha conversado, né? Porque era um vício dele. Já não era mais só curiosidade, ou só tá gostosinho, ali vou fazer. Era um vício. É vício. E a gente acabou não falando da questão adulta até, que é um problema muito sério o vício. Da pornografia na internet, por exemplo. Hoje já tem catalogado que 19 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm vício de pornografia. Nossa, isso muito. É muito. Você tem que tomar cuidado com a criança também, porque senão é um vício. E isso pode acarretar problema na fase adulta. Tudo que é vício é ruim, né? E o vício da internet é muito perigoso, por quê? Porque assim como as drogas, aquilo não satisfaz mais. Aí ela começa a entrar para outro viés. Eu já tive paciente que se deu conta que já estava buscando a pedofilia e a zoofilia. E aí ele parou. Porque nada mais satisfazia. Nada mais satisfaz. Gente, tem que tomar muito cuidado. Então, tem que ser algo saudável e não algo doentio. Sim. Essa é a diferença. E agora, quanto ao que as crianças assistem, né? Porque eu me preocupo tanto, às vezes eu deixo só em canal de desenho ou novelinha infantil. Novelinha infantil tem muito casalzinho de crush. Né, que tem, geralmente nas novelinhas que as crianças assistem, as novelinhas do SBT mesmo, geralmente tem a protagonista com 10, 13 anos, que já encontra o seu primeiro amor, né, nas novelinhas. Você acha que esse tipo, né, de acesso, tudo bem, né, ou não deveria, porque me preocupa essa coisa de adiantar a sexualidade por conta da TV. É claro que uma novela do canal aberto das 21 horas, eu não vou deixar assistir nunca, né?
filme, enfim. Mas essas novelinhas, que por mais tranquilas que sejam, tem um beijinho na boca, tem o flerte, você acha que pode ser prejudicial ou não? Não, Cláudia, é só quando é uma coisa mais adulta, mais pesada. Eu sempre gosto de olhar a classificação do filme ou da novela. Tá. O que eu percebo muito é que os pais assistem a novela das 8 e esquecem que as crianças estão na sala, né? Tá. E aí é um perigo, porque aí sim ela vai ver, ele vai ver e vai ter um estímulo. Agora, essas novelinhas que você vê que é adequado para a idade da sua filha ou do seu filho, não tem problema. Agora, precisa ver a idade cronológica do seu filho também, porque às vezes é uma novelinha que já está acima daquilo que você espera, né? Tá. Sua filha tem lá uns 9 anos, mas você não quer que ela fique de namoradinho, de beijinho já. E essa novelinha já tem, você vai estimular sua filha a querer um namoradinho e dar beijinho. Porque existem os namoradinhos de prezinho, né, de 6 anos de idade. Sim. Mas é um namoradinho de amigo. É meu grande amiguinho, ai, eu gosto tanto Geralmente dele. é o melhor amigo, né? E não tem nada, é gostoso, é tranquilo. Então, precisamos ver qual o nível. O que é muito importante é sempre ter conversas com as crianças, dentro do teu nível de idade, da sexualidade. Então, se a mãe estiver sempre próximo para contar, para ajudar a criança a entender em que fase ela está de sexualidade, é bem bacana. Então, se você já tem uma filha que já sabe sobre namoro e beijo na boca mesmo, ela vai ver e vai ser normal, vai ser tranquilo. Não necessariamente ela vai querer, no momento certo, ela vai achar bacana. É legal sempre os pais estarem juntos para pontuar, né? Não Exatamente. largar em frente à TV ou em frente ao YouTube, que é pior ainda, né? Verdade. E deixar lá horas a fio assistindo. Aí não adianta. E Tem que usa o estar do lado conteúdo pra para pontuar. informação. Exato. Usa o conteúdo para informação. Olha, mas muito cedo. Ou, nossa, olha que legal. Não tem problema. Usa o conteúdo como informação. Porque isso sim vai ser saudável. Isso é bacana. Então, gente, a dica com as crianças é acompanhar, né? Ver se não for excesso, tá tudo bem. Enfim, né? Respirar, né, gente? Porque cada uma que nós pais temos que passar, né? E é difícil às vezes. Para uns mais, para outros menos. Uns levam com mais facilidade, outros menos. Mas tem que sempre vir do pai essa conversa, da mãe. E não ter medo de falar de sexo com os filhos, né? A gente tem que falar. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é assim. Eu tenho 2 filhos, né? Eu quero tentar ser uma melhor amiga deles, para que eles possam contar as coisas para mim, na da adolescência. Mas se eu perceber que isso não vai acontecer, eu vou pegar alguém e colocar como melhor amigo, que seja da minha confiança. Uma tia, uma amiga, uma grande amiga, a mãe de uma amiguinha do coleguinha, porque no final eu vou saber o que está acontecendo. Sim. Então não deixe solto. Se você não está conseguindo ter esse contato, porque esse contato é base, se você nunca teve contato com a criança na adolescência, você vai querer? Não vai ter, né? Então coloque alguém que seu filho tenha confiança como confiança. Aí é legal, porque você vai conseguir... Porque nós temos sempre que estar ali envolvidos, né, em toda a situação da vida deles, até para ajudar, para auxiliar, para socorrer, enfim, qualquer coisa, Sim, né? e aí estando próximo é mais fácil. Ó, e para finalizar o programa, eu queria que a Fabrícia desse uma dica, então. Das crianças nós já falamos aqui, agora voltando lá no começo do programa, que nós falamos das mamães, tenho certeza que você chegou aqui e falou, poxa, queria ter visto mais um pouquinho. Qual a dica, então, para a mulher que está em casa e se vê aí, poxa, Cláudia, não consegui voltar, meu marido, né, tá carente, me pede e eu não consigo. Qual é a dica, então, que você tem para dar para essa mulher que está assistindo a gente aí? Vamos lá. Claro que é uma situação extremamente difícil e, como a Cláudia mesmo colocou, o grupo inteiro já colocou da grande dificuldade. Então, não se sinta sozinha, né? Porque isso não vai te ajudar, vai te deixar mais depressiva, chateada nesse contexto. Você está sendo uma grande mãe, você vai ser uma grande mulher também. Calma, vai resgatando aos poucos, vai cultivando esse amor junto ao seu marido, seja parceira na relação com esse novo ser que chegou, né? Coloque amor também em todos os sentidos. Tenta se desligar do ser mãe para o ser mulher no momento que você busca e prepare o seu momento. Não deixe de ser de surpresa, porque não vai ser pior. Então, prepare esse momento para que você possa chegar junto com ele. E daqui a pouco, gente, vai estar tudo certo. Passa, viu, gente? Fiquem tranquilas. Obrigada, viu, Fabrícia, pela presença aqui no programa mais uma vez. Quero mais vezes. A gente pode, né? A gente podia falar sempre desse assunto, uma vez por mês, pelo menos, que é bom, né?
Tem muita Tanta coisa coisa pra pra gente falar. sobre. Vamos falar sobre isso. Obrigada, viu, Fabrícia? Gente, vou finalizar o programa. Deixa eu só mostrar o look de hoje aqui pra vocês. Essa saia linda com esse corte incrível é da Show Moda, junto com esse cropped também que é lindo aqui pra vocês verem. Olha, da Show. Agradecer a maquiagem da Mayara Bandeira, o pessoal do Mamãe que Disse também pelo meu cabelo. Obrigada, obrigada, obrigada. E dizer que amanhã tem mais programa, às 14 horas. Eu espero vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.